Muito boa tarde a todos, espero que estejam todos bem. Vamos dar início à nossa segunda aula de primeiros socorros. Eu me chamo Conrado, sou docente aqui do Senac Araraquara e também do canal Quem Ensina Aprende no YouTube. Vamos falar especificamente hoje sobre a hemorragia e, consequentemente, falar um pouquinho sobre os tipos de hemorragia que podem acontecer no nosso organismo, né, no nosso corpo. Nós temos a hemorragia que ocorre em todo o corpo, tanto interna como externa. Nós temos a epistaxe, que é um tipo de hemorragia nasal, e nós podemos ter uma hemorragia interna na região do cérebro, né, do encéfalo, chamado também de AVE, ou acidente vascular encefálico, também vulgarmente conhecido como AVC, o acidente vascular cerebral, ou ainda, né, nós temos também o hábito de chamar de derrame cerebral. Vamos falar, lembrando que essa é a nossa segunda aula, nós já tivemos aí uma introdução sobre primeiros socorros, e agradeço a todos que estão participando dessa aula em formato remoto, e quem estiver também assistindo a gravação, meu muito obrigado. Falando de primeiros socorros, vamos lembrar especificamente qual que é a atuação do profissional da segurança do trabalho, está em cumprir as 6 etapas da nossa estrela da vida, que a gente viu na aula passada, né? Que é o estado de detecção, alerta, né? É o estado ali de pré-socorro, é o estado de socorro, o transporte e a área hospitalar. Então, dando uma sequência na aula da semana passada, que nós tivemos de primeiros socorros, né? Na verdade, na terça-feira, vamos falar especificamente sobre hemorragia. A hemorragia, ela vai ser dividida nessa primeira parte, né? Eu vou falar sobre hemorragia, tanto externa como interna, e nós vamos falar especificamente sobre a epistaxe, que é um tipo de sangramento nasal. Qual que é a definição de hemorragia, né? Primeiramente, a definição de hemorragia é a ocorrência da perda de sangue toda vez que ocorre, né, devido a um rompimento de veias ou artérias. As veias ou artérias, elas são como condutos do nosso organismo, né, canais ali de comunicação, onde há um fluido, né, especificamente chamado de sangue, que vai levar para o nosso organismo glicose, né, o açúcar, que é derivado da alimentação, o oxigênio, que é derivado da respiração, e nós temos também, no caso aqui, além disso, os demais nutrientes do nosso organismo, estão podendo ser de fontes naturais do nosso organismo, né, como músculos, camadas adiposas, né, e especificamente frutos ali do nosso funcionamento, né, entre eles os hormônios do nosso corpo, e nós temos ali também a retirada do que é chamado de sangue ruim, tá bom? Então, as artérias, elas são condutoras do sangue bom, vamos dizer assim, que é onde vai ter glicose, oxigênio e nutrientes, e as veias, elas vão ser retiradas ali do sangue ruim, ou ainda, né, tecnicamente falando, de catabólicos, que são ali, basicamente, o resíduo que tem no nosso organismo, o sangue, ele retira, faz essa filtragem, né? Então, as veias, elas, tanto as veias como as artérias, elas servem de condução do sangue. Toda vez que a gente falar sobre veia e artérias, pessoal, numa perspectiva anatômica, a veia, ela vai se subdividir em arteríolas, depois ela vai se tornar em capilares. E as veias também vão ter uma subdivisão de vênulas, né? E depois ela se torna também um capilar. O que a gente precisa compreender que a hemorragia, ela pode ser tanto, né, um foco de perda de sangue, quanto também um foco de infecção. Afinal de contas, tanto na hemorragia interna como na hemorragia externa, haverá o contato do sangue com o seu meio externo, né, produzindo, então, uma espécie de infecção ou até mesmo inflamação. Pode ocorrer, a hemorragia, ela pode ocorrer geralmente associada a cortes contusos, né, que é quando há uma batida e uma ruptura do tecido epitelial da pele, atingindo veias e artérias. Nós temos os casos mais graves, que são amputações, por exemplo. A pessoa tem uma amputação de um membro, tem um corte ali que retira uma parte de um membro, né, do indivíduo. Pode ser através de esmagamento também, como é o caso de quedas, né, de objetos que caiam ali em cima das nossas proeminências ósseas, especificamente de pontas de dedos, ou até mesmo de membro superior e inferior. E ela também pode ser derivada de uma fratura. A gente vai ter uma aula só de fratura para a gente compreender por que a fratura pode se tornar um foco hemorrágico. Mas, de antemão,
eu queria informar vocês que quando o osso ele se quebra, né, ele se cisalha, ele rompe, há uma fratura, especificamente descontinuação do osso, né? O osso vai se tornar uma espécie de lâmina, uma espécie de faca, né? E se ela tiver contato com veias e artérias, fatalmente haverá uma ruptura, um corte dessas artérias ou dessas veias e pode produzir uma hemorragia, tanto interna, né, quanto a externa. Os riscos maiores da hemorragia está no que a gente chama de choque hemorrágico, tá bem? O choque hemorrágico é quando o sangue deixa de fluir no organismo, né? Então ele para de chegar em determinados órgãos e há um choque, né? E basicamente essa definição é a suspensão da ação do sangue, podendo produzir, por exemplo, uma falência daquele órgão, né? Vamos lembrar que todo organismo ele é derivado de uma célula, né, compostas de átomos e moléculas, moléculas de ar, de água, né, moléculas de nutrientes específicos dentro dessa célula. Um aglomerado de células vai formar um tecido, um aglomerado de tecidos vai formar um órgão, né, e vários órgãos formam o que a gente chama de sistema. Então, por exemplo, tem o sistema digestório. Ele é formado ali pelo órgão fígado, ele é formado pelo órgão estômago, nós temos a boca, que é o inicial do sistema digestório, nós temos o intestino grosso, intestino delgado, até a sua devida saída, né, do organismo. Então, o sistema digestório, especificamente, ele recebe sangue para que tenha um fornecimento de energia, de glicose, de oxigênio, para poder funcionar naturalmente. Numa ocorrência, por exemplo, de uma perfuração, né, como é o caso aqui de um corte, que atinge o sistema digestório, poderá apresentar ali a saída de sangue, né, no caso a hemorragia interna ou até externa, produzindo um choque hemorrágico. Então o órgão ele deixa de receber nutrientes e ele começa a aparecer uma falha, e essa falha ela pode evoluir para uma falência daquele órgão, levando naturalmente a todos os demais órgãos daquele sistema, né, a serem comprometidos e naturalmente comprometer toda a saúde daquele indivíduo. Além disso, nós temos a possibilidade de infecção hemorrágica, né, produzida pelo sangue, o que a gente vai representar aqui como choque séptico, né, ou até mesmo um choque devido à infecção. A infecção, né, o sangue, a gente não vê o sangue ele de um formato avermelhado, né, naturalmente, mas o sangue ele é composto, na sua grande parte, por glóbulos vermelhos, né, por isso que ele tem essa cor mais avermelhada, glóbulos brancos, que esses glóbulos eles vão fazer a produção da defesa do organismo, né, eles vão ser uma espécie de corrente de defesa de toda e qualquer infecção. E nós temos ainda, né, dentro do sangue, o próprio plasma, né, que ele é mais representado aí pela cor amarela, né, apesar dele ser incolor, né, de acordo com uma característica laboratorial, mas o plasma ele também faz parte do sangue. E toda vez que há contato do sangue com o meio externo, existe uma grande possibilidade de infecção. Em um caso de um acidente de trabalho, semelhante ao que a gente viu aqui do choque hemorrágico, né, o indivíduo que tem uma perfuração no sistema digestório, o sistema digestório está composto ali de ácidos, está composto de alimentos, está composto ali da derivação do alimento, né, que são as fezes, que uma vez em contato com o sangue, elas podem serem levadas para os demais órgãos, né, pode ser levado para todo o organismo, né, para o coração, para o pulmão, para o próprio cérebro, pode ser levado para todos os órgãos, independente de eles serem órgãos vitais ou não, e pode gerar uma infecção, né, dentro daquele órgão específico, como também pode gerar um processo infeccioso, né, e aí o indivíduo ele pode chegar a um determinado ponto que a infecção é muito maior do que a quantidade de glóbulos brancos que ela tem no organismo, né, possivelmente fazendo ali a sua defesa. E aí, uma vez instalada essa infecção, o indivíduo também pode ter sua vida comprometida. Então, toda a situação de hemorragia, seja ela interna ou externa, é uma urgência médica, tá? A gente vai tratar como emergência no primeiro momento, né? Agora, quando chega no hospital, uma hemorragia, independente do seu grau, né, o indivíduo ele pode ali apresentar uma situação de uma urgência, ou seja, o médico vai precisar intervir
de maneira cirúrgica para cessar essa hemorragia, tá bom? Alguma dúvida até aqui, Valber? Tranquilo? Não, beleza, professor. Tranquilo. Além dessa divisão de interna e externa, eu vou falar especificamente sobre hemorragia externa, que é o que a gente vai mais habitualmente verificar nas situações de trabalho. Nós temos 3 tipos de hemorragias, chamada de arterial, venosa e capilar. Conforme eu comentei com vocês, a artéria, ela leva sangue bom, né? Então ela vai levar ali o sangue rico em oxigênio, rico em nutrientes e com glicose para o funcionamento das células do organismo. No caso de um sangramento, né, por corte contuso, esmagamento, amputações ou lacerações de qualquer região que se atingir as artérias, esse sangramento vai ser chamado de arterial. Como eu identifico, né, se ela é arterial, venosa ou capilar? Independente de qualquer situação, o sangramento ele vai ser importante. Só que no caso da artéria, o sangue vai jorrar, tá ok? Haverá ali um sangramento pulsátil, tá bem? Porque toda vez que o coração bater, o pulso cardíaco, né? A gente monitora através das artérias, haverá esse pulso cardíaco vai representar uma espécie de jato, tá bem? De uma cor vermelha viva e brilhante. Esse brilhante, pessoal, ele é devido à quantidade de oxigênio. Vamos lembrar que o oxigênio ele é vital à vida, né? E por isso que ele vai ter uma aparência mais vermelha viva. Vocês estão verificando aqui no meu cursor do mouse que o cursor do mouse ele é avermelhado e a gente chega próximo aqui ao sangue arterial. Vocês vão notar, né, a diferença, né? A coloração é bem próxima, ela é bem um vermelho vivo, é um vermelho mais nítido, né, no que diz respeito à sua aparência. Então, o sangue jorrando, né, o fluxo pulsátil aí, cor vermelho vivo e brilhante, será o que a gente chama de sangue arterial. Por sua vez, o sangramento venoso, ele retira o que tem de ruim no nosso organismo, geralmente derivado ali de uma filtragem, né? Tanto na região do fígado, como na região dos rins, né? Região de órgãos que realizam a filtragem do nosso sangue. Isso vai ser representado por um sangue chamado sangue venoso, com fluxo lento, estável, com uma coloração vermelha e escura. Novamente, olha a cor do meu mouse aqui, né, do meu cursor. Quando a gente aproxima, repare que o venoso ele sobressai, né? A cor do sangue venoso vai ser maior, tá bem? Então, o fluxo lento, estável, com a coloração escura vai ser chamado de venoso. Já o sangue arterial, né, vai ter uma coloração viva e brilhante. No caso do sangramento venoso, é interessante a gente reconhecer que o fluxo lento ele ocorre porque vai necessitar ali de uma espécie de condução do próprio sangue. E se o sangue tem ali uma saída, né, um fluxo de saída, é como se fosse um vazamento, né, de uma torneira. Ele vai sair pingando, vai sair com fluxo mais devagar, tá bem? Até você ir lá e fechar a torneira, vamos dizer assim. E nós temos por último aqui, não menos importante, o fluxo de fácil controle uniforme com uma cor vermelha clara, porém, ela não vai ser pulsátil, não vai ser um vermelho vivo. Vai ser um vermelho um pouquinho mais claro, porque ele é rico em glicose, tá? Que são o sangramento capilar, que, em outras palavras, é um sangramento mais superficial. Todas as extremidades, pontas de dedo, ponta da pele, né? Todo o tecido epitelial ele é rico de sangramento capilar, de sangue capilar, tá bem? Porque nós temos uma divisão na pele, né? Que a gente vai ver isso lá na aula de queimadura. Mas, por exemplo, a pele ela é o maior órgão do corpo humano, ela está presente em todo o corpo, né? Seja através do couro cabeludo até a sola do pé. Mas toda a estrutura que nós temos no nosso organismo, né, através do tecido epitelial, através da pele, até a região dermatológica do nosso corpo, ela vai ser representado por tecido, né, pela pele. E essa pele ela precisa de uma irrigação sanguínea. E aí nós temos então os capilares, que são bem semelhantes ali de um fio de cabelo, por isso que ele recebe esse nome de capilar.
O sangramento capilar ele é facilmente controlado, né? Geralmente a gente tem ali casos de situações que a pessoa tira aquela pelinha do canto do dedo ali, apresenta um sangramento capilar, porque é um sangramento fácil de controle, tem uma cor uniforme, né? E um sangramento que ele não vai ser pulsátil e também não vai ser estável, tá bom? Então, é importantíssimo a gente compreender esses 3 tipos de sangramento. O mais importante é o arterial, porque cada vez que o coração bater, haverá um jato de sangue. No venoso vai ser um fluxo estável, já no capilar ele é de fácil controle, tá bem? Então, independente do tipo de sangramento, eu só preciso lembrar que o arterial é o mais importante. Como então se identificar, né, se o sangramento ele é arterial, venoso ou capilar? O sangramento, tanto arterial, venoso ou capilar, ele vai apresentar aquelas características que a gente viu na imagem anterior. O sangue arterial é o sangue que sai das veias, ele está ali na coloração vermelho vivo e ele esguicha, tá? Então, haverá um fluxo pulsátil. No sangramento venoso, a gente vai chamar ele ali de um sangue que sai das veias de maneira uniforme e possui uma coloração mais escura. E ainda nós teremos o sangramento capilar. Pessoal, em casos mais graves, né, de um acidente ali, de uma amputação, uma laceração, esmagamento, então, pouco importa se o sangramento é arterial, venoso ou capilar. O tratamento, né, o protocolo que a gente vai adotar de hemorragia vai ser o mesmo, né, que a gente vai ver ao longo da aula. Então, em outras palavras, né, eu gosto até de mostrar essa imagem aqui, que o sangue arterial ele pulsa, ele vai para cima, né, ele pode esguichar. O sangue venoso ele vai ter ali uma descida, né, uma espécie de um corrimento de sangue, e o sangramento capilar vai ficar parado ali naquela região, né, bem específica sobre a pele. Percebam, né, que a gente está mostrando uma imagem arterial aqui, que o indivíduo ele está com o pulso abaixado, né, com o braço, o membro superior aqui mais abaixado. Mesmo assim, o sangue está jorrando, tá bom? Guardem essa informação aqui, eu vou explicar um pouquinho mais à frente. O sangramento venoso, percebe que o indivíduo levantou as mãos, mas há um escorrimento do sangue, né, uma descida do sangue. Isso é muito comum no sangramento venoso. E no capilar ele fica parado, né, ele não escorre ali, ele não tem essa força, né, pulsátil ou de fluido, né, de fluido uniforme, como é o caso do sangramento venoso. O sangramento capilar ele fica fixo, parado na localidade onde houve ali uma eventual ruptura. Como agir, então, em casos de hemorragia, independente se o sangramento ele é arterial, se ele é um sangramento venoso ou um sangramento capilar? O importante é fazer a compressão direta sobre a lesão. Pessoal, na aula prática, a gente vai ver isso de uma maneira mais assertiva, né, mais direta. Mas é importante fazer a compressão direta sobre a lesão com um pano limpo ou uma gaze, né, visto que a gente tem que criar uma espécie de cascata de coagulação, ou ainda chamada também de parede de coagulação. Ao colocar um tecido limpo ali, um pano, uma gaze, você vai produzir um efeito de tampão, né? A gente até chama isso também de tamponamento, né? Esse efeito tampão, ele produz ali uma compressão do sangue, o sangue vai tentar sair, mas ele não vai conseguir jorrar, sair para dentro do organismo, e ele vai permanecer dentro do organismo. Com o passar de alguns minutos, cerca de 4 a 5 minutos, o pano ele vai começar a encharcar, né? Ele vai começar a ficar muito úmido, né? Devido ali à saída do sangue. Mas ao mesmo tempo, os glóbulos vermelhos em união com o plasma e ainda com os glóbulos brancos vão apresentar um efeito de tamponamento, um efeito de coagulação. Por isso que o pano limpo ele absorve a água e ao mesmo tempo ele começa a criar uma cascata de coagulação. Isso vai ser muito bom, né, para que você tenha tempo de fazer as etapas de pré-socorro, socorro, transporte até a chegada do hospital.
Se necessário, posso fazer também a compressão indireta na artéria, sempre acima do nível da lesão. Eu vou exemplificar isso nos outros slides, mas também lá na aula prática a gente sabe como a gente consegue fazer a compressão indireta de uma artéria, por exemplo. E, em hipótese alguma, deve-se retirar as compressas ensopadas. A gente fala que essas compressas, pessoal, elas servem para criar um efeito tampão, né? Então, eu não posso retirar uma compressa e colocar uma nova. Se ela está ali comprimida, né? Ela está ali segurando o sangue, eu só devo colocar outras compressas uma acima da outra, para criar um efeito de coagulação mais eficaz. Né? Então, eu apenas coloco mais compressas limpas sobre as que estão ensopadas, tá? Basicamente, eu vou criando ali camadas de proteção para que não haja ali a saída de sangue em um eventual acidente com corte contuso, laceração, amputação ou esmagamento. Alguma dúvida até aqui, Valber? Tranquilo? Algum questionamento? Não, beleza, professor. Beleza? O Valber, esse tipo de sangramento aí, na sua opinião, ele é arterial, venoso ou capilar? Para mim ele é venoso. Por Porque quê, ele tá, Valber? porque ele tá segurando e o sangue ele parece que tá um vermelho mais. E assim, o sangue ele tá descendo, né? Tá escorrendo para baixo. O E por sangue... ele tá segurando ali, né? Apertando, talvez para o sangue parar. Exatamente, ele é um sangramento venoso, tá bem? Inclusive, olha a cor do meu cursor do mouse aqui no É, antebraço do tá indivíduo. mais Olha, escuro. olha a cor do sangue É, venoso, está mais escuro, está começando a pingar ali, né? Ó, apresentando uma pingadeira de é. sangue. Esse sangramento, ele é sangramento venoso justamente por causa da sua coloração. Não significa que ele é menos importante que o sangramento arterial, mas significa que provavelmente com um chumaço de gases ali, o socorrista, né, vai conseguir fazer a contenção, tá bom? E nesse primeiro momento, no sangramento, vai ser colocado uma compressa, tá? Uma compressa de gase, a gente chama de gás estéreo, né? Um algodão estéreo ali. Ele vai produzir esse efeito. Pode ser utilizado também compressa, caso não tenha esse equipamento específico, né? Desde que ela esteja limpa. E no nosso caso, né, a gente deve fazer o uso consciente ali de uma proteção, tanto a luva, né, se for o caso, por exemplo, de um sangramento pulsátil, existe a possibilidade, né, um sangramento arterial, desse sangue fluir, né, e atingir os olhos do socorrista. Por isso que é fundamental fazer toda e qualquer proteção, né, na região facial também, boca, olhos, né, que são vias de contaminação rápida. Nesse caso aqui, o socorrista ele está utilizando a luva, que já é uma proteção, tá bem? Como que eu faço, então, além da compressão direta, né, que é você pegar o chumaço de algodão ou a gás e colocar sobre a região, eu posso criar também o local do ferimento, eu posso realizar uma compressa, né, uma compressão indireta, tá? Lembra que eu demonstrei lá no antebraço, no caso do fluxo do sangue arterial, que o braço estava esticado, né, para baixo? Eu Sim. solicitar para o paciente, para o trabalhador, para a vítima, que ele eleve os braços acima do nível do coração. Porque o sangramento arterial, ele vai apresentar um fluxo pulsátil, tá? E esse fluxo pulsátil, eu crio uma espécie de garroteamento, né? Eu crio aqui barreiras, né? Primeiramente dentro do ombro, na sequência no cotovelo, né? E se for na ponta da mão ali ou no antebraço, naturalmente esse sangramento, o pulso vai diminuir, tá bem? Então, ao elevar ali o batimento, o membro superior, eu consigo diminuir o fluxo de batimento do coração, diminuindo também a hemorragia. Eu não vou tirar a compressa, do jeito que está ali sendo comprimido, eu posso segurar ali na artéria braquial, né, que fica aqui na região axilar, né, debaixo ali de uma região chamada de sovaco também, aí, né, vulgarmente, né, ou na região do plexo braquial, axilar aqui,
e comprimir, e na sequência pedir para a pessoa elevar o braço acima do nível da cabeça. Tá? Essa elevação vai diminuir o batimento cardíaco e também a possibilidade de saída de sangue desse movimento, né? Nós temos ainda na parte... professor, desculpa a demora aí. Boa tarde. Imagina, Sheila. Boa tarde. Fica tranquila. Sheila, eu estou gravando aqui, depois eu vou editar essas partes, aí você volta na aula lá do início, tá bom? Beleza, professor, pode deixar. Tranquilo. No caso do sangramento que ocorre abaixo do nível da cintura, né, que a gente chama ali na região do quadril ou na região abdominal, eu tenho que ter uma preocupação com a compressão também nos membros inferiores. Então, do mesmo jeito, né, geralmente a pessoa que tem um sangramento na perna, ele é colocado em decúbito dorsal, né, de barriga para cima, com a perna apoiada para cima ali, com a barriga para cima. Eu vou comprimir também, né, a região onde há o sangramento, o foco hemorrágico, e eu vou pedir para a pessoa elevar o membro inferior, tá bem? É uma possibilidade para diminuir a saída de sangue devido a um processo hemorrágico também. Pessoal, quando a gente fala do circuito, né, sistema circulatório, o coração e o bombeamento, né, de todo o sangue ele é feito pelo coração. Então, toda vez que o coração bate, ele vai levar sangue para a região dos membros superiores, através das artérias braquiais, braquiorraquiais, ulnares, radiais, tem variações aqui dessa artéria. Ela também vai subir ali para a região carótida, né, ou jugular, subjugular, né, formando lá o polígono de Willis, que vai fornecer sangue para todo o cérebro. E nós temos a famosa artéria aorta, que ela sai aqui do coração, forma uma espécie de um cajado, né, a gente também chama ele de curva aórtica, e ela se ramifica até a metade ali do abdômen. Depois ela subdivide, né, em duas aqui, sendo as artérias abdominais, depois as artérias chamadas de artérias femorais. Sabe-se que hoje, aproximadamente numa saída de uma ruptura de uma artéria femoral, ela, em média, né, em um minuto, ela consegue perder 1 litro, tá? 1 litro e 300 ml, mais ou menos, de sangue. Então, em cerca de 5 minutos, se não for feito um tratamento adequado ali, nós vamos perder uma média de 5 litros de sangue, tá? No indivíduo adulto, há um estudo que caracteriza ali o indivíduo como composto, né, de líquidos, especificamente, em torno de 5 a 6 litros de sangue, dependendo do tamanho, largura, altura, né, todos esses fatores genéticos, mas, em média, 5 litros em um adulto, tá bom? Então, quando a gente fala do sangramento, né, os principais são os que ocorrem na região do antebraço e braço, tá? Os sangramentos no pescoço, também, principalmente se atingirem as artérias jugulares aqui, e, consequentemente, as artérias femorais, tá bom? Porque se ocorrer um sangramento desse, né, de maneira externa, pode haver ali uma perda rápida de sangue, levando a um choque séptico e um choque hemorrágico também. Pessoal, dúvidas em relação à hemorragia? Algum questionamento? Uma vez aí, professor, o menino lá perto da minha avó, ele tentou cortar o pulso. Pra falar a verdade, ele cortou o pulso, né? E aí ele saiu na calçada, e aquela sangueira, e a mãe dele começou a gritar, e aí o que eu fiz foi pegar uma toalha do varal, enrolar no pulso dele e apertar, né? E aí já arrumou o carro, botamos ele dentro do carro e levamos na época na Benemed ali, né? Mas eu percebi que conforme foi indo, aquela quantidade de sangue foi, nossa, a toalha ficou completamente cheia de sangue e assim, eu percebi que ele começou a ficar branco e parecia que ele ia desmaiar, né? E eu não sei, devido à perda do sangue, essa palidez na pessoa. Ainda bem que deu tempo assim de chegar lá no hospital, já suturaram, né, a artéria ali, graças a Deus ele não chegou a desmaiar nada, né, mas foi assim,
Nunca vi uma quantidade de sangue tão grande, tão depressa. Sim, no caso do sangue, o que nos deixa corado, né, o que nos deixa com uma aparência mais avermelhada, mais rosada, né, é o sangue, tá bem? Geralmente a gente fala do sangue em si, né, é o que cria esse efeito, né, a plaquetopenia, né, a quantidade de plaquetas presentes no tecido da pele, que muda aí a nossa coloração. No caso de uma hemorragia, uma pessoa quando tem um sangramento, né, seja porque ela tentou pela própria vida ali, né, ela rompeu a artéria radial, geralmente, né, ali na região do antebraço, pode produzir uma perda desse sangue e aí, naturalmente, a pessoa vai mudando de coloração, ela vai ficando mais esbranquiçada, né? Após isso, também haverá ali uma aparência, né, e a diminuição da temperatura. Então, nós temos uma média ali de 36,5 graus Ela foi Celsius. ficando mais, isso mesmo, ele foi ficando mais, uma pele mais fria, Sim, foi isso mesmo. sim, a pele vai ficando mais fria, ela pode chegar ali a 32, 30 graus, tá? Até 29 graus, pessoal, o nosso organismo, ele suporta, vamos falar assim, né? Depois ele começa a criar uma espécie de coágulo de sangue. O sangue, ele precisa ser quente, tá? Porque senão ele começa a coagular, tá bem? Além disso, né, ocorre ali uma espécie de hipóxia, né, a falta de oxigênio nas células do nosso organismo devido à falta de sangue, e a pessoa vai apresentar um sofrimento, né, celular, que a gente fala, né, um nome mais vulgar ali, mas basicamente as células começam a morrer, a pessoa vai apresentar uma desidratação, ela vai começar a suar frio, né? Vai aparecer uma sudorese, né? Então, o sofrimento daquelas células são reproduzidas através do suor, tá? Então, a pessoa vai apresentar uma palidez, né? Devido à mudança aí da temperatura, devido à mudança da cor da pele, vai diminuir a temperatura significativamente. Vocês terem ideia de uma pessoa quando ela morre, né? Ela tem ali o seu organismo permanece com uma temperatura de 25, 26 graus até 4 horas depois, né? Vamos falar assim, que o sangue vai esfriar, né? Aí ele apresenta o que a gente chama ali de rigidez cadavérica, né? O corpo vai apresentando coágulos, o sangue ele vai se coagulando, se formando, né? E a pessoa, ela não tem mais movimentação, né? Naturalmente, ela não vai conseguir realizar mais esse tipo de movimento, porque ela faleceu, mas entre 4 e 6 horas ela vai ter ali para o seu corpo começar a esfriar, vamos dizer assim, né? E no caso também da hemorragia, é comum essa sudorese, né? Só que é uma sudorese diferente de um suor por causa de atividade física. No caso, o indivíduo está em repouso, e ele vai apresentar ali um suor por causa que o sangue, a célula vai começar a trabalhar mais rápido, porém com menos energia, tá bem? Então vai ter um efeito prejudicial ali para o organismo, tá bem? Ok. Então, se a gente falou da hemorragia, eu vou falar para vocês hoje também sobre a epistaxe, né? Que muita gente já deve ter presenciado, que é o sangramento de origem nasal, ele sai pelo nariz. Pessoal, não é um sangramento do cérebro, tá? A primeira coisa que vocês precisam entender, não é um sangramento do cérebro, tá? Não tem nenhuma relação, né, de sangramento no cérebro. Pode sim acontecer, né, um caso específico, né, de um trauma no cérebro e a pessoa apresentar um sangramento, mas isso não é sinal de derrame, tá? Não é sinal de um AVC, de um AVE, tá bom? Não tem relação. Até mesmo porque a epistaxe ela pode acontecer por causa de uma má formação arterial ou venosa também no nariz, o que a gente vai precisar classificar em relação à sua devida cor. E é o tipo de hemorragia mais frequente. E aí, quando a gente fala em mais frequente, pessoal, ela tem um fator multifatorial, ela não tem uma causa específica. É óbvio, se a pessoa falar que estava andando, caiu e bateu o rosto, você já sabe que foi um trauma. E aí você vai fazer o tratamento baseado no trauma. Agora, se ela falar que estava trabalhando, o ambiente estava muito quente e começou a sangrar o nariz, pode ser uma alteração ali na genética, vamos dizer assim, né, do nariz,
e a pessoa pode apresentar tantos desvios de septo, alterações de formação dos ossos nasais, né, chamada de asas esfenoidais, e o osso do nariz, ele é um osso esponjoso, então ele se caracteriza por um osso esfenoide, né, que é um osso que ele tem ali dentro oxigênio, né, ele tem ar ali preso dentro desse osso e também tem o sangue à sua volta. Então, pode acontecer, por exemplo, quando uma pessoa apresentou a respiração em um ambiente com bastante calor, né, esse ar precisou sair dali, e aí, naturalmente, ele vai movimentar o sangue, e o sangue vai achar um canal para sair, que é o nariz. Né? Ele pode descer para a boca também, chamado de hemoptise, né, mas o mais comum é o epistaxe. Tanto na epistaxe como na hemoptise, o tratamento vai ser semelhante. Porém, né, eu quero deixar bem claro para vocês, se for um sangramento pela região auditiva, né, saída de sangue pelo ouvido, aí sim é uma urgência, tá bom? Eu tenho que ter uma preocupação, porque ele pode estar gerando ali devido a uma falha estrutural, ou aí sim, né, ser caracterizado de um derrame. A pessoa relata uma certa dor na cabeça, uma forte dor de cabeça, ela vai apresentar ali o sangramento na região do ouvido, pode ser devido a um trauma acústico também, a pessoa recebeu uma pancada ali na região, e aí vai perfurar tímpano, pode ter uma série de complicações. Mas na virtude, né, da situação de atendimento pré-hospitalar, a epistaxe é o tipo de hemorragia mais frequente que a gente pode encontrar. Por isso que a gente vai estudar ela agora. O que eu devo fazer no caso da epistaxe? Eu não consigo fazer, por exemplo, um garroteamento. Não tem como eu colocar um pano em volta do nariz do indivíduo, até mesmo porque a área de troca, né, de entrada de oxigênio e saída de gás carbônico. Então, a primeira orientação que eu vou dar para o meu paciente é sentá-lo, tá? Porque se ele estiver em pé, esse sangramento vai continuar saindo ali pelo nariz, isso pode atrapalhar tanto a visão, como pode apresentar também a respiração, né? E a pessoa pode deglutir esse sangue, pode ir ali entrar pela boca e a pessoa vai engolir. Vamos lembrar que é o próprio sangue do indivíduo, mas mesmo assim é um sangramento venoso, um sangramento com prejuízos, vamos falar assim, catabólicos do organismo. Então, eu vou sentar o paciente com o rosto um pouco inclinado para a frente e vou deixá-lo, né, vou pedir para ele apertar a parte frontal maleável do nariz, ou seja, a ponta do nariz, tá bem? Vou colocar aí, por exemplo, o braço esquerdo ou o braço direito, que for mais fácil para ele, para que ele coloque o braço em repouso sobre a mesa. A ideia, né, é que a gente coloque ali ele apoiado, né, com a sua cabeça na região do antebraço, para verificar a possibilidade de saída, né, de escorrimento desse sangue. Sangramento pode durar ali em média de 10, 15, 20 minutos, se for o caso, né? E é importante deixar esse sangue sair naturalmente. O que a gente vai fazer enquanto socorrista é verificar a parte maleável, tá bem? Do nariz e verificar se ela está apertada. Se ela estiver apertada, pode ser um trauma também, que a pessoa recebeu um impacto ali, e aí provavelmente, né, possivelmente, houve uma fratura. E aí ele vai ter que ser levado para o hospital com uma proteção específica que a gente vai ensinar lá na parte prática, tá bom? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Tranquilo? Beleza, professor. Para mim também, professor, tudo certo. Tranquilo, Gê. Então, eu vou comprimir, tá, pessoal? Não é comprimir, é apertar, né? Como se fosse a gente gerar uma compressão na parte menos maleável no nariz, a ponta do nariz, tá? Vamos lembrar que a ponta do nariz é uma região de cartilagem. E toda a cartilagem, ela também acumula, né, sangue naquela região. Ao acumular sangue nessa região, quando você aperta, ela vai sair um pouco mais de sangue, naturalmente, mas ela vai criar um tamponamento, tá? Com uma gaze ou um pano limpo. Então, a mesma gaze que a gente pode estar utilizando lá na compressão, né, de uma hemorragia em qualquer região do antebraço, eu utilizo aqui também na região do nariz.
e mantenham a pressão por cerca de 10 minutos, é o tempo suficiente para criar um coágulo sanguíneo, tá bem? Esse sangue vai se coagular, ele vai criar uma pressão, né, específica ali, e a tendência do organismo cessar, né, esse sangramento, a saída de sangue dessa região. Então, vocês estão observando aqui, ó, a paciente, né, o paciente aqui inclinado, né, com a sua cabeça, a socorrista de óculos, luva, né, e proteção específica, fazendo a compressão da região nasal do paciente, do acidentado, né, especificamente devido à epistaxe. Professor, Oi? uma pergunta aí. Assim, quando a pessoa está lá, vamos supor que foi um funcionário lá, ele teve esse epistage aí no nariz, né? Foi feito esse procedimento e, assim, qual que é a base, assim, ele vai voltar normal, fazer as coisas dele, ou é bom encaminhar para um médico, passar pelo médico ou não? Como é que Excelente a pergunta, gente... Robert. O recomendado, pessoal, em toda urgência ou emergência, é o aval médico para retorno à atividade. Bem, por quê? Quando ocorre toda e qualquer ação relacionada a primeiros socorros, há uma alteração do estado físico, emocional e psicológico do trabalhador. Quando a gente fala da parte física, é o sangramento nasal. Tá? Houve um trauma, é uma parte física. Só que como que vai ficar a parte emocional daquele indivíduo? Né? Será que ele está preocupado? Será que ele não está preocupado? Qual foi a causa desse sangramento, né? E além disso, né, o médico ele vai ter que avaliar o trabalhador para verificar a possibilidade dele retornar à atividade ou até mesmo ficar afastado, tá bem? Nós, enquanto futuros técnicos em segurança, a gente não assume esse tipo de responsabilidade, tá? Nenhum profissional também da área da saúde, né, enfermeiro, fisioterapeuta, técnico de enfermagem, nutricionista, vai assumir essa responsabilidade. Por quê? Por uma questão legal, né, de legislação, a NR7 prevê que o médico do trabalho avalie o trabalhador, tá bem? Então, mas não foi nada, eu só bati ali, ou começou a sangrar do nada, eu estou tranquilo, posso trabalhar. Passa no médico, o médico registra isso no prontuário, verifica ali questões de sinais neurológicos, sinais físicos, parte emocional, naturalmente, né? Para aí sim depois possibilitar ali o retorno ao trabalhador para o ambiente de trabalho. Porque vamos imaginar que é uma situação hipotética, né? Por exemplo, o trabalhador subiu em altura. Ele pode ter esse sangramento novamente lá em altura. E aí a gente tem que fazer um resgate em altura, já é uma situação mais complicada. Ou, por exemplo, no espaço confinado. A mesma coisa, a gente vai ter que fazer um resgate no trabalhador no espaço confinado. No trabalho, geralmente, no nível do solo, né, que é um trabalho feito no chão de fábrica, vamos dizer assim, é um pouco mais fácil. Mas no trabalho em altura e espaço confinado, é bem mais complicado. Tá bom? Valeu, professor. Imagina. Na sequência, pessoal, eu vou falar para vocês sobre, então, um tipo de hemorragia que pode acontecer tanto de maneira isquêmica, né, hemorrágica ou ainda subaracnoide, tá? Quando a gente fala desses tipos de situações, pessoal, elas são classificadas como o AVE ou ainda AVC ou ainda, né, popularmente chamado de derrame cerebral. AVE é a sigla de acidente vascular encefálico, né? Porque eu comentei com você na aula passada, não é só o cérebro, né? É todo o encéfalo. Cérebro, tronco encefálico, ponte mesencéfalo e bulbo, que é toda a região neurológica, tá? Toda a parte que fica ali concentrada e externa do crânio, tá bem? A gente geralmente se chama cérebro que fala que é um acidente vascular. Então, por uma questão vascular, houve uma ruptura, que é chamado de acidente, no cérebro. Porém, ao longo dos anos foram identificados
que na verdade é chamado de encéfalo, tá bem? Em outras palavras, né, a gente vai tratar como derrame. Bom, pessoal, na parte prática eu vou explicar isso para vocês de uma técnica que a gente chama SAMU, né? Que a gente pede para os indivíduos sorrirem, né? A gente pede para fazer uma avaliação, né? Ou um abraço, né? Pede para a pessoa te dar um abraço. Se ela for tentar te abraçar e só um membro, né? Conseguir respeitar ali a ordem do nosso cérebro, significa que uma parte está prejudicada, tá bom? Então vai existir uma assimetria, né? Simetria é um funcionamento dos dois braços e a assimetria é um funcionamento parcial, né? Somente de um braço e o outro não. Nós temos ainda a possibilidade de pedir para o indivíduo cantar uma música, né? Então o indivíduo vai cantar qualquer música, cantarolar ali o hino nacional. Se ele não lembrar, significa que a parte cognitiva dele também foi prejudicada. E nós temos ainda na parte, né, do U, né, formando essa sigla SAMU, significa que aquilo ali é uma ação de urgência, ou seja, eu necessito o quanto antes tratar esse indivíduo. Pegar, levar para o hospital, o médico entrar com anticoagulantes, entrar com monitoramento, fazer uma espécie de avaliação neurológica para verificar a possibilidade de um AVC mais leve, vamos dizer assim, né, do que um AVC mais grave. Em outras palavras, pessoal, o AVE hemorrágico, ele é o que mais prejudicial, visto que o sangue, ele sai dentro da parte vascular e ele pode produzir naturalmente o que a gente vai chamar ali de coágulo. E esse coágulo, uma vez instaurado na região do encéfalo, pode prejudicar a cognição de maneira parcial ou permanente, né? Pode prejudicar de maneira eventual, né, por alguns dias ou eternamente, né? A pessoa não vai ter um retorno, ou também pode produzir ali um efeito fatal, tá? O AVE hemorrágico, ele pode produzir ali um sangramento maior no cérebro e a vítima, ela pode, no caso o trabalhador ou qualquer outra pessoa, qualquer outro indivíduo, pode morrer aí devido a essa falência no cérebro. Lembra que eu falei para vocês na hemorragia, no comecinho da aula ali, do choque hemorrágico? O cérebro também precisa de sangue e precisa de nutrição. Porém, se o sangue ele se coagulou, ele não deixa, né? Ele não deixa um sangue novo retornar ali para aquela região. Então, ao obstruir essa parte, né, que vai acontecer no AVE isquêmico também, o AVE hemorrágico, ele produz uma penetração de sangue em todo o encéfalo e, naturalmente, um coágulo, né? Então, o cérebro ele perde a sua função, tá bem? O AVE isquêmico, ele produz uma espécie de obstrução, é como se fosse um pedágio, vamos falar assim, do organismo. Ele vai ter uma obstrução das artérias cerebrais, né, ou de uma parte específica do cérebro, onde não chegará nutrientes. Não chegando nutrientes, haverá uma hipóxia, né, falta de oxigênio. Faltando oxigênio, pode apresentar ali uma alteração dos neurônios. Então, a pessoa que tem um AVE isquêmico pode apresentar falhas de cognição, né, de interpretação, de orientação. Você vai perguntar para a pessoa que dia que é hoje, né? Eu sei que hoje é dia 7 de maio. Acredito que seja algo em torno de 3 horas, né? Então, eu tenho uma orientação no tempo e no espaço, né? Eu sei que dia que é e qual horário que é. Uma pessoa com AVC, o AVE, o AVC isquêmico, né, o derrame cerebral, ele não vai ter essa orientação cognitiva, né? Ele não vai saber o que é certo e o que é errado, ele pode apresentar algumas alterações, alguns lapsos de memória, isso é muito comum, principalmente, né, se atingir a região do hipocampo, que é uma região onde a gente armazena as memórias recentes, né? O que você fez ontem, o que você fez nas últimas semanas, né? O que fica ali na sua memória recente. E nós temos aí a subaracnoide, né? Que é uma chamada também de AVE mais externo, né? Que ocorre ali na superfície do cérebro, tá bem? Alguma dúvida em relação a isso, pessoal?
Senhor, pergunta novamente, cortou aqui. Alguma dúvida em relação a isso? Ah, não, não. A minha mãe, ela tem, né, a VE, né? No caso, esse químico, né? E assim, o movimento, a mão dela, eu fiz terapia com ela, põe aquela bolinha na mão na época, né? Deu aquele choquinho que eles falam, né? Coloca aquela maquininha que dá aqueles impulsos elétricos, né? Só que a mão dela, até hoje, mesmo fazendo aquela fisioterapia com aquela bolinha, tudo, os dedos assim dela ficou bem meio que curvado, né? E assim, ficou bem rígido, duro, né? Às vezes a gente faz lá bastante movimento com essa parte, né? Mas mesmo assim fica meio que parecendo uma alavanca ali, aquela parte do começo ali do dedo ali, sabe? Sim. E até hoje, assim, não tem como, ela não volta a ficar reta, né? E assim, ela não sente assim a dor, alguma dor, ela não sente quando você pode apertar o braço dela, ela não sente. Toda lesão neurológica, Valber, produz ali uma alteração térmica, sensorial, né, sensitiva também de sensibilidade, né, e também de função, né? Então, quando a gente fala em função, às vezes prejudica o funcionamento. Se for geralmente de um lado, né, ela comete o lado contralateral, né? A gente vai falar um pouquinho isso lá ainda na prática, mas, por exemplo, se eu tenho na minha região do cérebro, do lado direito, acometido num AVE isquêmico ou hemorrágico, ele pode comprometer o lado contralateral. Existe um cruzamento, né, específico aí na neuroanatomia que produz esse efeito, né? Então, pode gerar esse dano sim, tá? Se é reversível ou não, só o tempo vai dizer e a evolução médica também. Hoje a gente sabe que algumas pessoas apresentam, né, o AVC, o AVE isquêmico, hemorrágico subaracnoide, e ele já inicia, né, um tratamento com anticoagulantes e tudo mais, e a possibilidade dessa sequela, vamos dizer assim, é menor, tá bem? Mas vai depender de caso a caso, e quando a gente fala de cérebro, ainda é uma incógnita, né? Uma dúvida para todos os profissionais da saúde. Por que acontece? Porque a gente sabe o que acontece, o motivo e tudo mais, mas o porquê, né? Não dá para a gente saber. Ah, é a pressão, é uma obstrução. Tá, isso aí são hipóteses, né? Entretanto, o que gerou? Ah, foi uma situação de estresse, alguma coisa assim. Tá, mas a pessoa não está mais estressada. Já fez o tratamento, por que que não voltou? Então, tudo isso ainda é um mistério, tá? Na área médica e tudo mais. Beleza? Eu vou explicar isso para vocês. Professor, Oi? isso pode ser, isso pode ser um sintoma de alguma doença, assim, eu falo, que possa estar vindo e a pessoa está tendo esses sintomas agora? Sim, sim. Pode acontecer também da pessoa ter uma alteração, né? Uma vez eu tive um aluno que ele apresentou, né, um quadro de uma epilepsia, tá? E nos exames médicos identificaram que ele tinha uma espécie de um AVE isquêmico. E aí foram fazer uma investigação mais apurada, né, com uma ressonância, com um exame médico mais detalhado, e observaram que essa obstrução era derivado de um aumento, né, de uma região muito específica do cérebro que produz um líquido que vai para a medula, vai para a coluna. E aí ele fez uma cirurgia, né, a gente chama isso, foi colocado uma válvula de deglutição, é uma válvula que absorve esse líquido, vamos falar assim, né? Ele fez essa cirurgia, nunca mais teve as epilepsias, nunca mais teve os episódios aí de esquecimento, né? E pode ser derivado de uma doença pré-existente, sim. Só que como não é comum, não é habitual, né, a gente fazer um exame do cérebro e fazer uma ressonância, primeiramente pelo custo e pela parte médica, né, geralmente a gente tem que avaliar a função e não observar o exame, né, que é uma fotografia, né? Então, vamos imaginar que a gente tem que ver o indivíduo andando, falando, né, se movimentando. No caso específico
de uma ressonância, ela é uma fotografia do tempo. Aquele dia, naquele momento, ele estava daquela situação. Então, em alguns casos específicos, a pessoa ela é estimulada, vamos falar assim, né, a apresentar os sinais e sintomas durante o exame, para poder chegar num diagnóstico, tá bom? E, tipo assim, a pessoa, vamos supor, que nem minha mãe, ela teve esse AVE. Eu como filho dela, isso pode ser assim, eu posso vir a ter isso daí também ou não? Ou de cada pessoa, situação, que nem o professor explicou aí. Ou pode acontecer isso daí, de eu vir a ter isso daí também, ou não? Ô, Valber, eu vou responder de uma maneira bem genérica para você. É Você vai que, ter 50% de chance. Tá? nossa, meu Deus me livre. Não, é sim ou não. Entendeu? Porque assim, pode acontecer de você passar o resto da vida e não ter nada, tá bem? Sim. Não quer dizer que eu estou imune disso. Eu também tenho 50% de chance, tá? Hum, Todo e qualquer acidente vascular encefálico, ou a gente precisa, né? Como eu te falei, não existe uma causa específica, né? Não existe um fator específico. Às vezes, o que aconteceu com a sua mãe foi derivado ali de vários derrames menores, né? Subaracnoides, por exemplo, que nunca foi identificado. ela tinha pressão alta, né? É um fator de Tomava, risco. É um ela já fator tinha de risco. pressão alta, tomava medicamento. A pressão alta, a falta de exercício físico, a má alimentação, né, o sedentarismo, são fatores de risco para toda e qualquer doença vascular, né, independente da doença. Mas é Ah, 50% de chance, né, por uma questão genética, tá bom? beleza. Beleza? Respondido, Sheila, respondido, Valver? Ok, professor. Quais são os sintomas, então, né, do acidente vascular encefálico? Todo sintoma vai estar Sim, professor, relacionado. tudo certo. Beleza. Todo sintoma vai estar relacionado às dificuldades para andar, falar e compreender. Pessoal, andar, falar e compreender são situações cognitivas, tá? O que é cognição? Cognição é aquela sensação que eu comentei com vocês. Eu tenho uma orientação de tempo, de espaço e tenho uma compreensão do que está acontecendo ao meu redor. Você vai perguntar para a pessoa vai responder. Isso é uma compreensão cognitiva, de fala, de compreensão, e a parte física vai ser a parte de andar. Pode também apresentar algumas alterações relacionadas, por exemplo, à paralisia, dormência, né? Isso aqui vai ser chamada de parestesia, né? Dos membros superiores ou inferiores. Paralisia, pessoal, é quando o membro para de funcionar. Então a pessoa levantava e abaixava o braço. Parou de funcionar, ela vai conseguir levantar só uma parte, mas ela não consegue fazer o movimento anterior. E pode apresentar também uma fraqueza, né? Que a gente vai chamar de dormência ali, a pessoa tenta levantar com uma certa dificuldade e para. Isso a gente chama de parestesia, né? Ou naturalmente ali dormência da face, do braço e das pernas. Eu nunca tive, né? Graças a Deus, eu nunca tive um acidente vascular encefálico, nunca tive nenhum caso na família também. Porém, familiares podem, né, relatar ali, a pessoa depois também de um AVE, relata que ela tem uma espécie de formigamento, uma espécie de coceira ali na região, né, do antebraço, da face, né? E isso é muito importante quando a gente avalia os sinais e sintomas lá na etapa de detecção do primeiro socorro. Chegou ali, o trabalhador está apresentando rigidez na fala, né, no andar, a voz ela começa a balbuciar, né, ela começa ali falar coisas que não são compreensivas, pode ser sinal de um AVE, tá bom? Assim como também a paralisia ou parestesia no momento da ocorrência, tá? Se tiver acontecendo, é uma situação de urgência médica, ligar para o SAMU, para o médico vir ali e atender o paciente. Se não tiver o SAMU por perto, tiver uma ambulância próximo do hospital,
coloca a pessoa na ambulância com muito cuidado, né? E leva para o hospital o mais rápido possível. Além disso, né, já existe hoje o tratamento precoce, vamos dizer assim, né, com medicamentos como anticoagulantes, que vão minimizar danos cerebrais. Então, principalmente no AVE hemorrágico, o anticoagulante vai criar uma espécie de proteção, né, para que ele não se coagule ali dentro da região e volte a ser o sangue circulante, né? Nós temos, em média, a todos os dias, né, nós temos aí, a cada 21 minutos aproximadamente, novas células sanguíneas no organismo, tá? Então, a gente tem uma reposição muito rápida, né? Recentemente, até foi doar sangue, e, em média, né, o homem ou a mulher, ela pode doar sangue a cada 3 meses, porque o que você tira de sangue naquela oportunidade, que é algo em torno de 500 ml, em 3 meses ele está reposto naturalmente, né? Se eu fizer uma doação de sangue a cada 2 meses, eu vou ter uma perda de qualidade daquele sangue que pode desencadear, inclusive, outras doenças, né? Como a diminuição da ferritina, da ureia, creatinina, que são coisas mais ligadas à parte da biomedicina, né? Da parte médica. Mas todo o AVE, ele hoje tem um tratamento com medicamentos, né? Então, a pessoa teve o derrame, já começa a fazer uso desses anticoagulantes, inclusive para evitar outros, né? Que podem ser até um pouquinho maiores aí em relação à sua intensidade. Outros tratamentos concentram-se apenas em limitar as complicações, como é o caso da fisioterapia, né? Quando a pessoa tem ali, no caso, um AVE hemorrágico e ela apresenta uma parestesia, né? Uma paralisia daqueles membros. Então, tem que ser necessário ali fazer um tratamento fisioterapêutico para ver se retorna, né, a função daquele membro, né? Daquela região que foi acometida. E até prevenir, né, outros acidentes vasculares cerebrais, aí, outros derrames, porque uma vez ocorrendo ali o subhemorrágico, a tendência é ter um isquêmico e tendência também ter um subaracnoide, o isquêmico e o hemorrágico, tá, pessoal? Se for uma escala aí de piores, né, naturalmente ali o hemorrágico é o pior, tá bom? Então, quando a gente fala de um AVE, um AVC, um derrame cerebral, é importante a gente compreender que quando ocorre o AVC, né, isquêmico, ocorre a liberação de um coágulo. Esse coágulo ele pode tanto ser formado, como também ele pode ser constituído dentro do próprio sangue, tá bem? Então, vamos imaginar aqui, ó, a pessoa tem um hábito de se alimentar com muita gordura, né? Essas placas aqui de gorduras vão criando o que a gente chama aí de ateroma, né? Ou uma placa de gordura que vai se concentrando dentro das artérias, devido à falta de atividade física, devido a má alimentação, devido a uma série de fatores, ou até uma questão hipertensiva, podem produzir uma espécie de produção dessa gordura dentro das artérias. E esse coágulo vai impedir, né, o fluxo sanguíneo com oxigênio, com nutrientes, né, e com sangue novo na região do cérebro. E isso, a tendência, né, é criar uma espécie de nuvem ali, né, a gente até, nos exames de imagem parece mais uma nuvem com falha de oxigênio, tá bem? Então, em outras palavras, pode produzir ali um AVC isquêmico, tá bem? No caso do hemorrágico, há uma ruptura daquela artéria, tá bem? O sangue ele fica ao redor do cérebro, produzindo um coágulo também, e a tendência, né, da interrupção de sangue nessa região, podendo, inclusive, né, quando é o caso do sangue, se espalhar para outras áreas, né? Então, como existe uma saída de sangue aqui, pode, inclusive, atingir regiões externas ali do encéfalo, né, atingindo as meninges e criando um aumento do cérebro. Em outras palavras, no AVC hemorrágico, o médico pode até fazer alguma cirurgia ali, tentar acessar a região para diminuir, né, o sangramento,
Porém, pessoal, é bem nebuloso a visão do médico ali, né? Porque haverá um foco de hemorragia, não tem como a gente comprimir aquela hemorragia para depois fazer uma cirurgia, né? Então, é uma emergência médica, né? Tomando os devidos cuidados. Todos os danos do cérebro, devido a uma interrupção de fornecimento do sangue, é chamado de acidente vascular cerebral, encefálico ou derrame cerebral. Albert, você fazer alguma pergunta? Professor, no caso aí, que nem minha mãe, na época o médico disse que teve uma hemorragia, mas aí parece que foi na parte estomacal ali, do estômago, parece que teve a hemorragia, sabe? Eu não entendi pelo que, quando ela teve, né, o AVE, ele disse que ela teve uma hemorragia, essa hemorragia aconteceu na parte do estômago dela e tem alguma coisa de... Por isso que eu não estou entendendo, né? Se foi no cérebro, por que a hemorragia aconteceu no estômago? E ele disse que, na época, pelo menos foi o que eu me lembro, ele disse que ainda bem que foi ali, porque se fosse talvez no cérebro, talvez ela não teria sobrevivido. Pelo menos foi o que eu entendi que ele falou, né? No caso do acidente vascular encefálico hemorrágico, o Valber, realmente pode acontecer ali de a pessoa ter o acidente vascular e não sobreviver, tá? Porque ele é mais grave, tá bem? O que pode ter acontecido foi um sangramento lá na região do estômago. Esse sangramento, ele caiu na corrente sanguínea e ele subiu aqui para o cérebro, né, produzindo um AVC isquêmico. Ah, Tá? entendi. É uma espécie de coágulo, igual você está vendo aqui, ó. Aqui no caso é um Foi coágulo. isso mesmo, foi um coágulo, ele falou isso daí. Pode ter sido um coágulo que se desprendeu, caiu na corrente sanguínea e foi parar no cérebro. Então não foi do cérebro, isso veio de lá, dessa parte aí, devido a hemorragia que ela teve nessa parte estomacal, ali que subiu o coágulo pro cérebro. Entendi. Sim, e Valber, assim, ele poderia ter ido para todo lugar, tá? Tem alguns coágulos, inclusive, que eles se dissipam naturalmente, né? A pessoa tem o coágulo, ele não vai para nenhum lugar específico, né? E ele se dissipa naturalmente, ele começa a esfarelar, vamos falar assim, né? E se dissipa naturalmente. Mas tem coágulos que vão aí para o cérebro, para o pulmão, para o coração, né? A gente tem vários casos aí na medicina, né? Que não se sabe o porquê, mas vai para o cérebro, vai para a perna, interrompe o fluxo sanguíneo na perna, é bem complicado, sim. A parte vascular, ela é bem detalhista, né, nesse sentido, né? Pessoal, dúvidas, alguma pergunta? Para mim tá ok. Para mim também, professor. Tudo certo. Então, pessoal, a gente chega ao final de mais Para uma mim aula. também, professor. Excelente, pessoal. A gente chega aí ao final de mais uma aula, né? Meu muito obrigado a vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, eu fico à disposição, tá bem? Meu muito obrigado, até breve e até a próxima aula.